Vai no improviso falar dos jogos do São Paulo e também do Botafogo. O Botafogo perdeu para o Estudiantes, jogando fora de casa, um adversário difícil. O John acabou falhando, o Botafogo não conseguiu ou não está conseguindo repetir as boas atuações de comecinho de temporada. Treinador correndo perigo, sendo pressionado pelo torcedor botafoguense. O Botafogo é um time muito bom individualmente, mas coletivamente não está passando uma fase boa. Sempre vale lembrar, falando para a KTO, minha patrocinadora master, jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Essa semana eu vou participar de um evento lá com a KTO lá no Sul. E o jogo do São Paulo é um primeiro tempo bom, time jogando fora de casa, tem que ser um pouco mais cauteloso. Estamos falando de Libertadores você não pode vacilar. São Paulo no primeiro tempo fez um jogo bem tranquilo. O Libertad do Paraguai é um time tecnicamente inferior ao São Paulo, mas tem ali o apoio do torcedor. Então fisicamente me parece um time bem preparado também. Então tentaram colocar ali uma intensidade no jogo. E o segundo tempo, dessa vez o Zubeldia mexe bem, coloca Lucas Ferreira, Luciano, o time vai para frente, o time começa a ter um pouquinho mais de controle no meio de campo, consegue ter um pouquinho mais daquele passe vertical. Lembrando que o André Silva no primeiro tempo errou um gol assim, aqueles debaixo do gol, sozinho, não conseguiu marcar, e o segundo tempo ele conseguiu fazer o segundo gol, que aí deu um pouco mais de tranquilidade pro São Paulo. Tanto é que no finalzinho do jogo os jogadores comemorando e muito, até porque vencer na Libertadores fora de casa já é difícil. São Paulo pega agora o próximo jogo, Alianza Lima, fora de casa. Jogo também complicado, porque o São Paulo empatou em casa com a Alianza Lima, vencendo o jogo, depois cederam o empate. Aquele momento o Zubeldia correu o perigo, né? As pessoas criticaram bastante, o torcedor São Paulino criticou bastante a atuação do São Paulo, principalmente no segundo tempo. E depois tem dois jogos em casa. Então São Paulo bem, termina essa terceira rodada de Libertadores na liderança do grupo e jogando um bom futebol. Até me arrisco a dizer que no segundo tempo acho que foi um dos melhores jogos do São Paulo fora de casa. Vamos esperar o que vai acontecer agora nas próximas rodadas. Sempre falando para KTO, minha patrocinadora master, não só dos meus perfis, mas também do podcast Denilson Show, com ele, Chico Garcia. Que jogo, hein? Que rodada, hein? Alô, Botafogo, hein? Abre o olho. E o Fluminense empatou. Finalzinho do jogo, conseguiu um empate importante. Um pontinho, o Renato Gaúcho não estava no banco de reserva. E é isso. Tamo junto, pessoal. Bom descanso, hein, pai? Cê é louco. Tamo junto. Nós.